ela é muito mais Então, volátil, né, do que a Exato. realidade, do que uma arquitetura física. E aí, voltando em contexto de novo, que eu acho que esse que a gente colocou de casa é uma coisa muito boa, você vai ver que o modelo de arquitetura de casas do Brasil é diferente dos Estados Unidos, que é diferente do Japão, que é diferente de todas as outras coisas. Por quê? Porque no Japão eu tenho terremoto o tempo todo. Porque no Japão hum, se destruiu. Eu tenho vários impactos ali dentro que eu tenho que fazer uma arquitetura específica para sobreviver dentro ali nos conceitos que tem o japonês, que no Brasil não precisa fazer isso. Então você uhum, vai ver esses modelos diferentes, eles vão se encaixar nisso. Como o software é mais volátil, o que um bom arquiteto vai fazer? Ele vai construir ali dentro e tentar colocar no menor custo, vamos dizer custo, assim, só para no menor custo, uma arquitetura que seja robusta o suficiente, que atenda ao seu requisito e que seja possível de se escalar com o menor esforço possível. Tá? Que é uhum, possível de se escalar com o menor esforço possível. Então, vamos construir o pilar da casa já pensando que ela vai ter um segundo andar? Vai custar uhum. quanto a mais? Isso aqui custa R$ 2.000 a mais para construir os pilares dela para ela suportar um segundo andar. Tá bom, vamos fazer isso. Se algum dia eu precisar de um segundo andar, é mais fácil eu subir o segundo andar, porque a estrutura do software, a estrutura da casa já foi feita para que suporte isso. Maravilha. Então assim, entrando já na parte de benefícios, né? Aparentemente, pelo que vocês falaram, a arquitetura ela é importante, porque você precisa pensar em como aquele software vai se encaixar com os outros que existem para gerar mais benefícios ou não gerar prejuízos, né? Essa arquitetura precisa gerar benefícios, né? Não adianta você pensar numa arquitetura gigantesca que não gera tantos benefícios quanto ela poderia se fosse menor. Ou não adianta você pensar numa arquitetura pequena que para gerar benefícios precisaria ser mais robusta, né? E ela é importante porque você precisa pensar também na capacidade de escalar o software dependendo de que tipo de processo aquela arquitetura está se acoplando. Seria mais ou menos por aí? O porquê pensar na arquitetura é importante? Sim ou não? Tô no caminho. Vocês entendem, eu sou arquiteto, mas eu não tenho curso de arquitetura, mas então tô interpretando aí por que Não, tá vocês certo. falaram que ela é Certo. importante, certo, né? E, Mas e, me digam... fala você aí. entende por que não dá para você ser arquiteto sem ser desenvolvedor? Porque Sim, você não sim. vai conhecer isso, você não vai conhecer o ecossistema, você vai estar limitado nisso, e às vezes você vai criar um Burj Khalifa. E ali legal, o Sim. negócio é muito bom, mas se mataram. Às vezes vai criar Ou um você vai criar aquário uma lá. barraca que era para sustentar uma operação gigantesca, né? Exato, exato. E é por isso que não necessariamente todo desenvolvedor também é arquiteto. É um caminho Sim. que o desenvolvedor ele pode seguir até chegar a ser Uhum, um arquiteto, mas a gente tem algumas características que a gente precisa que esse desenvolvedor ele se desenvolva para garantir que ele seja um arquiteto. Quer dizer que, por Uhum, exemplo, eu e o Gustavo, a gente consegue fazer arquitetura de qualquer tipo de software? Não necessariamente, a gente não conhece todas as tecnologias, mas a gente uhum, conhece o contexto pelo qual uma arquitetura vai ser feita. Então, as perguntas, a gente sabe quais as perguntas a gente tem que fazer, independente da uhum. tecnologia. Então, sei lá, eu precisar fazer hoje uma arquitetura de um sistema que vai usar só tecnologia que eu não conheço, ou que eu não conheço em detalhe, né? Eu preciso conhecer minimamente, mas eu não conheço em detalhe como fazer, não vai ser tão problemático, porque eu sei quais pontos eu tenho que perguntar, porque são perguntas meio gerais de contexto, cara. Então, eu tenho que me preocupar com segurança, tenho que me preocupar com escalabilidade, tenho que me preocupar com o tamanho das coisas, onde vai ficar. Tem perguntas que a gente consegue fazer que facilitariam esse processo de discovery de uma arquitetura. O desenvolvedor ele vai criando o próprio método de como planejar a arquitetura, né? uhum. E por isso que é uma arte. Por isso que, assim, qualquer Sim. coisa disso que eu falo que é uma arte, porque dá um caso real. Eu estou fazendo uma arquitetura de um software que ele vai usar uma rede de blockchain privada. Eu não Uhum, manjo nada de blockchain, mas eu sentei com alguém que entende de blockchain e comecei a perguntar para ele. Da mesma maneira, fazendo nosso correlato, sei lá, eu sou um uhum, arquiteto, acabou de sair um novo material no mercado, eu sou um arquiteto, e eu quero entender com o fornecedor do material o que esse material faz, que tipo de construção ele suporta, quais as vantagens e desvantagens dele quando ele é aplicado. Então, esse uhum. tipo de pergunta que a gente coloca, que a gente sabe fazer e faz, vai incorporar agora, a partir do momento que eu conseguir fazer isso, eu tenho uma visão muito melhor de como o blockchain pode se incorporar em outras coisas. Então, a partir Uhum, disso, eu posso, no próximo projeto, falar: opa, blockchain é uma boa solução. Ou eu posso uhum. até olhar hoje e falar: lá atrás, um projeto que eu fiz, se eu tivesse feito em blockchain, teria sido uma melhor solução. Porque sempre vai ter Sim. inovação, sempre vai ter coisa nova aparecendo. Maravilha. E Gustavo, aparentemente, diante de tudo que vocês falaram, a moderação da arquitetura é importante justamente para os caras não perderem muita energia ou gastarem energia de menos quando eles deveriam planejar a arquitetura no tamanho certo, né? É por aí, Gustavo e Douglas? Pode falar primeiro, Douglas, que senão eu me empolgo nisso aí. Em É. moderação é a minha dificuldade. Aí é a minha dificuldade. Eu Eu vou tenho perguntar para o dificuldade de Douglas por moderar. que moderação na arquitetura é importante, já que o Gustavo não é moderado para explicar. Vamos lá.
Então, eu acho que a moderação ela é importante justamente pela questão de que na parte de negócio, quando eles olham para a arquitetura, é a mesma questão de documentação. Então, a maioria da área de negócio e a área de gestão de projetos, quando o gerente de projeto ele não tá, ele tá muito preocupado só com a entrega daquilo e não como o contexto daquilo e o valor agregado dessa solução que a gente está desenvolvendo, tende-se a menosprezar e falar, cara, para que isso? Para que a gente vai investir tempo e dinheiro nisso? Então, vamos fazer de menos. Então, eu vou dizer que, assim, a maioria dos casos, eu diria 80, 90% dos casos, pelo menos que eu trabalhei, a tendência é sempre não precisa. Os caras Tranquilo. não colocam energia para planejar arquitetura, 90% dos projetos que você já fez? Fácil, tranquilo. Não, a arquitetura é tranquila, só a gente precisa de desenvolvedores que sejam mais seniors, porque daí eles vão tocar e beleza. Não E a precisa de arquitetura tá na arquitetura, cabeça deles. ou é uma aplicação menor e que, exatamente, ou é uma aplicação menor que, não, isso aí não vai gerar tanto impacto, não precisa. Então isso é muito, muito comum. Eu acho que é muito mais comum do que você ter o overthinking. O overthinking eu já vi muito em startup que não tem muito controle de grana, porque daí como tem muita grana, e aí os caras querem ser muito inovadores, não sei o quê, daí, cara, os caras querem usar as arquiteturas do momento, com não sei o quê, e tecnologias integradas e tal, tudo que é de mais novo. E aí isso leva tempo porque ninguém sabe mexer, todo mundo precisa correr atrás e tal. Então, eu acho que é muito mais comum não ter, ou ter o mínimo do mínimo do mínimo, do que ter demais. Mas é ruim. Para mim, os dois são ruins, porque quando você tem demais, o risco de você estar fazendo uma coisa muito errada é muito grande, porque você está fazendo demais, então é pensado demais, é estruturado demais, e aí vai ser difícil as pessoas seguirem, vai ser difícil a gente mudar depois se precisar. Qualquer mudança de curso vai ser muito difícil de ser feita e muito custosa. E se você faz de menos, cara, a chance do seu projeto falhar é muito grande. Então, assim, o equilíbrio ele é positivo porque a gente garante, a gente consegue, até porque a arquitetura, como a gente falou, é um ser vivo, tecnicamente falando. Então, não é que você precisa fazer um negócio super bem feito, você precisa estruturar ele vai ser uma coisa que vai crescendo junto com a maturidade, mas você precisa fazer ele. Então, por isso que o equilíbrio nesse ponto ele é importante. Acho difícil acontecer, não só acho, mas vivencio que é difícil disso acontecer, o equilíbrio, mas é o que a gente está tentando passar para vocês justamente, que é uma das coisas que a gente tem que puxar para que aconteça. Sim, e antes do Gustavo dar a contribuição dele sobre isso, você veja, por mais que para planejar arquitetura é necessário que seja desenvolvedor, um desenvolvedor que quis se tornar arquiteto, designar a energia das pessoas para isso, e um projeto que tem desenvolvedor, arquiteto e gerente do projeto não é de nenhum desses dois, é do gerente do projeto, né? Então é aquilo, se o gerente do projeto de software não souber que a arquitetura é importante, ele vai sequer falar para o arquiteto colocar ali horas para planejar a arquitetura e tratar disso com o desenvolvedor, né? Então é por isso que é importante que todos saibam, né, o quanto isso é importante, e até mesmo o patrocinador do projeto, que, pô, você vai colocar dinheiro num projeto que sequer tem uma demonstração visual da arquitetura, que as pessoas sequer pararam para pensar nisso, né? Então você vê que só é feito por pessoas muito técnicas que quiseram traçar esse caminho, mas todos precisam saber a importância, por isso que a gente está aqui falando sobre isso, né? E só antes do Gustavo complementar, porque isso é vivência, muitas vezes acontece do gerente de projeto e das pessoas que estão vendendo o projeto como um todo, elas colocarem o arquiteto como, ele vai ser chamado para a área para quando tiver uma integração. Então tem uma integração, eu envolvo o arquiteto. Tem uma coisa mais técnica, mais avançada, que eu só tenho consultor no meu projeto, eu preciso de um arquiteto. Não, o arquiteto ele não vai só definir isso, ele tem que definir. E, cara, eu tive uma conversa com um colega de trabalho esses tempos atrás sobre isso. O arquiteto ele tem que fazer parte do projeto do início ao fim. Não é que ele vai colocar a mão no código e tal. Talvez ele até vá fazer isso, porque ele precise fazer isso para educar como que vai ser feito. Mas, no geral, o arquiteto ele é o cara que tem que ser colocado no início, antes da venda do projeto, na hora que está definindo o que vai ser feito, para poder definir o caminho, para poder definir quais tecnologias dá ou não dá, o que vai encaixar e tudo mais, fazer as perguntas certas, até a entrega, garantir que aquilo lá foi feito de acordo com o que foi planejado. É mais ou menos igual à questão da arquitetura de uma casa mesmo. Ele tem que fazer parte do projeto, e às vezes a gente vê que arquitetos só fazem o projeto, mas idealmente ele tem que ser o cara que também acompanha para ver se aquilo que foi planejado tá correto, tá certo, e qual que é o próximo passo, qual que é o segundo, a versão 2, enfim, vai criando o futuro. Então, isso eu vejo acontecendo muito também, dos gerentes de projeto e os caras de venda, colocar o arquiteto como, coloca ele umas horinhas aqui para coisas específicas. A integração, quando vai fazer integração. Cara, eu não preciso de um arquiteto só quando vai fazer integração. É claro que eu preciso dele também na integração, mas para coisas básicas eu preciso de um arquiteto também.